Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, e a minha tradução diz assim. Os irmãos vejam eventuais diferenças que tenha com a vossa tradução, mas diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. E, com certeza, só conseguiremos chegar aí e vamos ver. Então, há aqui no verso 1, logo, um contraste. Vida ou morte. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer, parece que só os outros a quem ele está a dirigir a carta é que foram vivificados. Parece que ele não se inclui nisso. Mas é apenas uma questão de objetividade aqui, porque mais adiante ele refere nós, e portanto inclui-se, não há dúvida, mas dirigindo-se aos crentes de Éfeso e daí a todos os demais, esta indicação: Ele vos vivificou. E vivificar-se tem um pouco a ver com a questão de como que reviver alguém que estava morto e foi vivificado. Este vivificar é dar de novo vida, não é? Estando nós, ou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É, de facto, meus irmãos, uma expressão clara da morte espiritual. Isto vem já desde os tempos da queda do primeiro casal, quando Adão foi criado, Adão e Eva, criados imortais, tinham uma comunhão íntima com Deus, estavam vivos espiritualmente, mas a desobediência, o pecado, trouxe essa morte espiritual. E Deus disse-lhes naquela altura que podereis comer do fruto de toda a árvore, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E de facto eles comeram, fisicamente continuaram vivos, mas veio a morte espiritual. E essa morte espiritual tem permanecido, tem-se perpetuado para cada um de nós por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Pecado leva à morte. O apóstolo Paulo diz numa outra das suas cartas, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. E essa morte é espiritual. É espiritual primeiramente, mas acaba por ser uma morte física também, porque aquilo que aconteceu com Adão e Eva é que eles vieram a morrer fisicamente também mais tarde. A Escritura diz que Adão viveu até aos 900 e tantos anos, mas depois morreu, porque de facto a desobediência ia trazer morte, não apenas espiritual, mas física também. Aquilo que o apóstolo Paulo está a falar aqui é da morte espiritual. Mortos nos vossos delitos e pecados. Portanto, alguém que está vivo fisicamente, mas que espiritualmente está morto. Então, que morte é esta? Morte espiritual é a separação de Deus. Portanto, alguém que está
caminha nas ruas ao nosso lado, que está no dia a dia connosco, mas que espiritualmente está morto, porque está separado de Deus. E essa separação de Deus, naturalmente, traz consequências. O apóstolo Paulo, no verso 2, diz: nos quais outrora andastes. E este nos quais é o quê? Os delitos e os pecados. E a ideia de andaste é muito interessante. É a primeira vez que aparece aqui a palavra andastes na carta aos Efésios. Mas nós vamos notar que o apóstolo Paulo vai usar esta palavra ou este verbo andar várias vezes lá mais para a frente nesta epístola. E é muito interessante a questão, este contraste que é feito aqui. Os irmãos querem ver, por exemplo, capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Os irmãos estão a ver o andar aqui. O andar, digamos, não é uma vez por outra vir ao caminho. É uma permanência. É andar ali. É continuidade. É um estilo de vida, uma forma de estar. Mas Paulo agora está a contrapor. Rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. No verso 17 deste mesmo capítulo, ele diz: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios na vaidade da sua mente. Não mais andeis dessa maneira. Andai agora de uma outra maneira. Não é? No capítulo 5, versículo 2... ou já agora pegando no verso 1, sede depois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta, sacrifício, cheiro e agradável. No verso 8 deste capítulo 5 tem: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então os irmãos estão a ver que o apóstolo Paulo está-se a dirigir a alguém que tem um determinado estilo de vida e que precisa de mudar. Nós andamos nos nossos delitos e pecados e vamos abandonar isso, não é? No verso 2, então, do capítulo 2, voltando ao nosso texto: nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. De facto, meus irmãos, aqui, de uma forma bem sucinta, ele diz: andaste segundo o curso deste mundo. E a ideia de curso aqui é o dia a dia, é o normal do mundo. Nós corremos com o mundo. Corremos com o mundo naquele sentido. Corremos juntamente com o mundo, com os outros. Não é? Esse era o nosso estilo de vida. Era aí que nós, de facto, estávamos, que vivíamos e que nos sentíamos bem até que percebemos que Deus tinha alguma coisa diferente para nós. Mas ele depois acrescenta aqui no verso 2: segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás. Ele é o príncipe. Mas quando fala aqui em potestades do ar, não fiquemos a pensar que é algum furacão, que é alguma coisa física, porque não é espiritual. E potestade tem a ver com poder. Tem a ver com alguém que de facto está numa posição de comando e usa poderes. E de facto o príncipe das potestades é o chefe das potestades. Há várias potestades. Os anjos caídos, juntamente com Lucifer, tornaram-se os demónios, não é? E há uma hierarquia interessante, consegue-se perceber isso na Escritura, aqui ou além, mas há uma hierarquia, digamos, de vários anjos que estão no comando de exércitos. Uma vez ouvi alguém que disse que para cada continente existe um conjunto de anjos caídos que vão atacar as pessoas desse continente procurando destruí-las. Há, de facto, uma distribuição dos anjos caídos de tal modo que abranja todo o planeta. Ninguém está isento, seja em Portugal, seja na China, seja numa pequena ilha.
porque algum demónio chega lá. Porque, de facto, é aqui à escala mundial. E nós não sabemos quantos anjos caíram, quantos. Sabemos que 1/3 dos anjos criados por Deus foram lançados fora, caíram, foram lançados fora porque se rebelaram juntamente com Lucifer. E por isso mesmo, quando ele caiu, ele arrastou consigo, não é? Essa terça parte dos anjos. São muitos. Porque, de facto, a Escritura, em relação aos anjos fiéis a Deus, fala de miríades de miríades. Isto é, milhões, que são... Nós não conseguimos contar, mas objeto da criação de Deus. Agora é um aspecto interessante. Deus criou Adão e de Adão fez Eva, mas não criou o resto da humanidade diretamente. Essa humanidade, tal como nós, é gerada de pais para filhos. No caso dos anjos, não temos nenhuma indicação da Escritura de que os anjos se reproduzam para ter filhos, porque Deus criou os anjos todos de uma vez. E, de facto, a Escritura diz que nós, até no céu, seremos como os anjos. Não nos daremos em casamento. Os anjos são assexuados. Isto é, não tem sexo. Não há anjo masculino e anjo feminino. Não há anjinhas. Não é? Aqui. Mas, de facto, os anjos, então, foram criados de uma vez. E dessa quantidade enorme de anjos, o exército tremendo, então, a terça parte caiu com Lucifer e tornaram-se os demónios. E por isso, eles são as potestades do ar. Ou seja, a ideia também aqui de potestades do ar significa que eles andam à nossa volta. Nós não os vemos, porque são seres espirituais, mas onde quer que nós estejamos, a potestade do ar pode estar, o demónio pode estar. E assim como Deus até diz num dos salmos que ele coloca os anjos, se acampam ao redor, não é? Ao nosso redor, também os demónios se acampam ao nosso redor, muitas vezes procurando tentar. Aliás, Jesus advertiu Pedro disso, não é? Que o diabo anda a rugir como um leão, rodeando a quem possa tragar, não é? Portanto, quer seja ele Lucifer diretamente, quer seja algum anjo, eles andam aí à nossa volta, procurando levar-nos, no nosso caso, à desobediência, onde nós estivermos. E aquilo que Paulo diz aqui é que é este príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. E os filhos, reparem a palavra que ele usa. Lá no verso 1, ele usa a palavra delitos e pecados. Aqui está a usar desobediência. Porquê? Qual foi o primeiro pecado? Foi desobediência. Então, quando eu desobedeço à lei de Deus, eu estou a transgredir, isso constitui um delito. Não é? Digamos, usando a terminologia jurídica, é um delito, porque eu transgredi uma lei. Eu desobedeci à lei, não é? O irmão Américo há pouco... Ele está a falar à igreja. Está. Está a falar à igreja. Eles tinham sido reunidos como sangue de Jesus e agora alerta-os para que eles não voltem a... Não voltem atrás. Não voltem atrás, mas é à igreja. Isto é dirigido à igreja aqui, não é? Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Alguém tem outra palavra para desejos? Inclinações, também está bem. Inclinações. Mas agora repara, pegando nessa palavra inclinações, inclinação significa que eu estou a fugir daquilo que é o caminho reto, eu estou-me a inclinar, a dobrar noutra direção. É uma tendência. É de facto, quando na minha tradução diz desejos, digamos aquilo que está na origem. Eu tenho uma inclinação numa determinada direção porque eu desejo isso. Portanto, repare, é o ato que é concretizado mediante um desejo. Se eu não desejar uma coisa, eu não me inclino para ela. Não é? E eu sigo um determinado caminho. A ideia de caminho reto aqui, que
que eu sei que me conduz à salvação, eu posso, a dado passo, ter o desejo de experimentar aquilo que está ao lado. Então eu inclino-me nessa outra direção e eu fujo do caminho. Não é? E é essa a ideia que está aqui nas duas palavras, desejo e inclinação. Todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então aqui temos que trabalhar um pouco isto. Não é? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Qual é a diferença, meus irmãos? Vontade da carne tem a ver com o quê? Não. Não naquele sentido que, daquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui, porque ele separa vontade da carne e pensamentos. Normalmente é um bocadinho complicado como é que funciona o nosso organismo, de facto é. Porque nós somos um todo, não conseguimos chegar ali e separar. Olha, isto é uma secção à parte, não é? Os nossos pensamentos é que, de facto, são a origem, não é? Começa aí. Mas é uma questão de terminologia, de linguagem aqui, porque pensamentos aqui têm a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu considero que está certo. Os pensamentos têm a ver mais com esta parte racional das coisas. Não é? Eu arquiteto uma coisa, eu imagino e eu desenvolvo esse pensamento. Mas quando ele diz vontade da carne, tem mais a ver com a parte dos sentimentos. Aqui. É aquilo que eu desejo, aquilo que eu gosto, aquilo que me sabe bem. E o povo português até tem aquele ditado, não é? Paga o bem, o mal que faz pelo bem que sabe. Não é? Então reparem aí, eu sei que alguma coisa que eu vou comer ou que está ali à minha frente, que me faz mal, mas como me sabe muito bem, então eu vou. E reparem, eu penso que isto encaixa bem naquilo que está aqui, que o apóstolo Paulo está a dizer. É a vontade da carne e os pensamentos, não é? As duas coisas, quando estão juntas, e normalmente estão... Eu não ponho alguma coisa à boca sem saber o que é, não é? Sem pensar. Se me derem, digamos, duas colheres aí, uma com que eu, pelo cheiro e tal, reconheço é mel, e uma outra que eu não consigo cheirar, que não sei o que é, e diz, mas isto é muito bom para ti. Eu vou experimentar? Não, porque aquilo pode ser veneno, não é? O facto de não ter odor, eu nem sequer vou meter à boca, ou se eu meter à boca, é só na ponta da língua para provar. Mas depende de quem me está a dar isso. Porque se é alguém que me está a dar e que é da minha confiança, eu nunca provei, mas eu até vou provar, porque confio na pessoa que me está a dar. Mas se há alguém que não é da minha confiança, que eu não conheço, eu não provo mesmo. Porquê? Porque o meu pensamento diz, alerta, cuidado. Eu não estou aqui digamos, a referir, quando há pouco disse, é o marido ou a esposa que dá, maridos ou esposas já têm envenenado os cônjuges, não é? E às vezes até é dado assim, aos pouquinhos, devagarinho, para ir indo, não é? E tanto reparem, mas é alguém que está a tomar sem saber o que está a tomar. E confia naquilo que está a dar. Aqui, quando nós usamos, quando nós desobedecemos porque estamos a fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Eu sei, meus irmãos, reparem, isto é tão evidente. As crianças pequeninas começam a crescer e elas sabem, ao fim de algum tempo, elas vão percebendo que não. Deixa-me só contar aqui uma pequena história com a minha neta. Ela agora já corre tudo, anda por todo lado. E às tantas pegou num lápis e quis começar a desenhar lá na parede do quarto. E aquilo foi tudo aquilo que era ao nível da mãozinha dela foi.
Claro que quando a mãe e o pai viram, deram-lhe um raspanete, não, 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 não e não, e ela não está bem, e ficou, não pegou mais no lápis. Dias depois, o pai dela passou com a cadeira e riscou um bocadinho a parede. Ela foi lá e virou-se para o pai e disse, não, 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 não. Se o raspanete é para mim, também é para ti. Então, reparem, e ela tem 15 meses. As crianças aprendem. Aprendem o que é não e aprendem o que é sim. E nós vamos aprendendo o que está certo e o que está errado. Não é? E quando chegamos à fase de jovens ou adultos, nós sabemos perfeitamente. E temos o dever de usar a nossa mente para fazer a escolha certa, do que está certo e do que está errado. Não é? E Paulo está a dizer que era de facto o príncipe das potestades do ar, o príncipe, o espírito da desobediência que levava a essa desobediência, mas também porquê? Porque cada um individualmente tinha vontade da carne de desobedecer, de fazer. E os seus pensamentos também levavam a isso mesmo, a desobedecer. Os irmãos sabem, o pecado hoje é multifacetado. E às vezes uma forma tão horrorosa que nem lembra aos animais selvagens. O homem consegue ser mais selvagem do que os próprios animais, quando entra em barbaridade. E tudo isso mais não é do que maquinação do pensamento. O homem arranja 1001 maneiras de destruir o seu semelhante, às vezes até de uma forma mais bárbara. Com gás, com antrax, com todo um conjunto de tóxicos, não é? Que são capazes, as chamadas armas químicas, são capazes de destruir. É produto do pensamento. Assim como nós usamos o pensamento para inventar coisas boas e úteis, também usamos o pensamento para inventar aquilo que é destrutivo, não é? E isso é por instigação de quem? Do diabo, não é? Porque o diabo está aí para destruir. O diabo é destruidor. Verso 4. Ainda aqui no final do verso 3 diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. E filhos da ira leva-nos a pensar em quê? Nós éramos filhos da ira. Quer dizer que os nossos pais eram irados? Filhos da ira. De onde é que vem a ira? Os homens têm ira. E iram-se, com certeza. Mas esta ira aqui, de certo modo, pode ser a ira de Deus. Porque por causa da nossa desobediência, por causa dos nossos delitos e pecados, nós merecemos a ira de Deus. E, de facto, Deus rejeita e está separado daquele que está em delito e pecado, que está morto nos seus delitos e pecados. E por isso mesmo é que alguma coisa de extraordinário aconteceu que nos vivificou, isto é, nos trouxe de novo à vida, para que nós não andemos mais nesse curso, não andemos mais por essa via, não é? E o verso 4 diz exatamente isso. Começa com uma adversativa, isto é, tem o contrário aqui, mas Deus, Ele é que é de facto o centro. Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Os irmãos estão a ver? Ele aqui como que fecha aquela frase com que começou. Ele nos vivificou. E agora, no verso 5, então, volta a este vivificar. Vivificou-nos juntamente com Cristo, estando nós ainda mortos nos nossos delitos. Portanto, a frase aqui, o pensamento, de certo modo, fecha-se aqui, embora não totalmente. Não é? Então, verso 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia, meus irmãos? Riquíssimo, sim. Em misericórdia. E o que é misericórdia? Perdão tem a ver, sim, com perdão. Compaixão também está associado.
O amor faz parte, sim. Misericórdia tem aqui duas palavras que estão associadas, miséria e córdia ou cardia. Cardia é a palavra grega para coração. Miséria são as misérias do nosso coração, por assim dizer. Quando usa, ou quando tem a palavra misericórdia, quer dizer que Deus tem compaixão das nossas misérias. Não é? E esta compaixão tem a ver com cardia, com a segunda parte da palavra misericórdia. Então Deus exerce, o seu coração, a sua compaixão para com as nossas misérias. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou. E esta palavra miserável tem a ver com misérias, não é? Então as nossas misérias, que são consequência de quê? Nossas misérias diante de Deus. As nossas misérias são consequência de quê? Das nossas transgressões, dos nossos delitos. Recebem a compaixão, a cardia, o coração de Deus. E Deus, usa esse sentimento de compaixão por nós que estamos mergulhados e estamos miseravelmente tolhidos naquilo que nós fazemos. Não é? Misericórdia tem a ver com isso. E Deus é rico ou riquíssimo em misericórdias. Não é? Porque Ele, de facto, tem misericórdia de nós. Um outro sentido da palavra misericórdia tem a ver também com a ideia de... Os irmãos conhecem o golpe de misericórdia. O que é o golpe de misericórdia? O golpe de misericórdia dá-se, por exemplo, num cão que está a sofrer e que já não há possível forma de o salvar fisicamente. Então, para que o bichinho não continue a sofrer, é o chamado golpe de misericórdia. E eu tenho misericórdia que, pondo termo a uma vida? Não, eu tenho misericórdia porque não quero que o bichinho continue a sofrer. Portanto, estão a ver aqui a ideia de misericórdia. Misericórdia envolve compaixão, envolve esse carinho, envolve o desejo de pôr termo a um determinado sofrimento. Ora, Deus é rico ou riquíssimo em misericórdia porque Ele quer pôr termo ao nosso sofrimento. Ele quer pôr termo às nossas misérias. Ele quer pôr termo àquilo que, de facto, nos angustia. E o que é que me angustia? É eu estar debaixo da ira de Deus e não conseguir libertar-me, não é? Porque sou filho da ira por causa da minha desobediência. E então Deus exerce misericórdia para me libertar desse sofrimento, dessa angústia, desse tormento de separação. E Ele faz isso, no verso 4, pelo seu muito amor com que nos amou. Porque se não fosse por amor, Deus ia nos deixar entregues à nossa própria sorte. Tiveste a escolha entre o fazer bem ou fazer mal. Escolheste fazer mal, agora arranja-te. Mas eu estou a sofrer. Problema teu. E reparem, neste processo aqui, o ser humano em sofrimento acabou por tentar encontrar alívio, mas que não foram mais do que panaceias para essa sua dor. Como? Vou fazer aqui um ídolo e vou-me curvar diante dele. Vou fazer penitência, mas depois continuo na mesma. Vou fazer alguma coisa que eu acho que há de aliviar o meu sofrimento ou a minha angústia. Mas nada disso resultou. Porquê? Porque não havia mudança. E ao mesmo tempo, não havendo mudança da nossa parte, o nosso comportamento continua a ser igual. Andávamos repetidamente nisso. Não é? A ideia de andar permitam-me só aqui a expressão, eu quando era católico, aquilo que acontecia eu ia à igreja lá, durante os meus tempos de adolescência eram muito regulares, mas depois fui-me afastando. Então ia à igreja e quando eu queria comungar, eu confessava-me. Com o padre eu resolvia tudo, ele absolvia-me. No domingo comungava, na segunda-feira ou terça já estava a fazer a mesma coisa. Porquê? Porque não havia mudança. Mas eu precisava daquele alívio.
E, portanto, a confissão não era mais do que esse alívio, mas não mudava caráter, não mudava o meu andar, não é? E aquilo que Paulo diz aqui é que nós andávamos assim, mas fomos vivificados e recebemos então esta misericórdia riquíssima do Senhor, por amor do seu nome. Verso 5, estando nós ainda mortos em nossos delitos. E vejam, meus irmãos, aqui é ainda mais a prova desse amor. Deus amou-nos quando? Quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para connosco em que nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então a minha resposta ao amor de Deus acaba por ser como que induzida e encorajada por esse amor tremendo que Deus tem para comigo. Não é? Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou. E agora acrescenta aqui alguma coisa que é extraordinária. Nos vivificou juntamente com Cristo. E este juntamente com Cristo aqui, digamos, pode ser entendido em dois aspectos, que são complementares. Um é Cristo veio, morreu na cruz do Calvário por causa do meu pecado, dos meus delitos. E Ele foi ressuscitado. Na cruz do Calvário, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por causa desse sacrifício de Jesus, os meus pecados, os meus delitos, as minhas transgressões foram perdoadas. E, digamos, eu sou vivificado por causa dessa morte e ressurreição de Cristo. Mas também, e isso foi um acontecimento passado, que tem a ver com os meus pecados passados, também nos dias de hoje eu continuo a ser vivificado com Cristo. Cristo morreu uma só vez. E os meus pecados, quando eu me converto, todos os meus pecados são perdoados e são limpos, certo? Mas aqueles que eu vou, entretanto, cometendo, precisam também de serem perdoados. Eu preciso ser limpo desses pecados. Então, o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo feita há 2000 anos atrás, não é válida apenas e não nos vivifica apenas naquele momento para a nossa conversão, mas continua a vivificar-nos. E o facto de Deus ser juntamente com Cristo quer dizer para mim que aquilo que Cristo fez tem um efeito passado, mas tem um efeito presente, constante. Porque Cristo morreu uma vez por causa de todos os pecados, mas eu continuo a pecar, ou não? E quando eu peco, eu, de certo modo, torno-me desobediente. De certo modo, não. De todo modo, eu torno-me desobediente e, de certo modo, quase que pronto para receber a ira de Deus por causa do meu pecado. Mas Deus é rico em misericórdia e acaba por trazer de novo o perdão para mim e me vivifica de novo, não é? Então eu estou sendo vivificado. Porque cada vez que eu peco, eu morro. Os irmãos estão a ver a lógica aqui, que é isso. O pecado é a morte. Então, quando eu peco, eu fico morto diante de Deus espiritualmente. E porque eu estou morto, eu preciso ser vivificado. E eu sou vivificado por causa do sacrifício de Jesus, mas, de certo modo, por causa de alguma coisa mais. E essa alguma coisa mais tem a ver exatamente com o que está no verso 4 que nós lemos. É a misericórdia de Deus e é o seu amor, que continua a amar-me ainda que eu peque. Os irmãos estão a ver? É a grandeza de Deus. Ele continua a amar-me ainda que eu peque. Agora, meus irmãos, quero deixar isto claro também, porque é isso que nós aprendemos na Escritura. O facto de eu estar salvo e de, às vezes, desobedecer e pecar, não significa que eu perca a salvação.
mas eu perco uma coisa, eu perco a comunhão com Deus. Basta lembrar, e recomendo que os irmãos leiam, volta e meia, o Salmo 51, Salmo de Davi, em que era um homem de Deus, que a dado passo diz: volta a dar-me a alegria da minha salvação. E os irmãos estão a ver aqui as duas coisas que estão associadas? É a salvação. Ele não perdeu a salvação, mas perdeu o quê? A alegria. E a alegria, de certo modo, meus irmãos, é resultado de Deus estar triste connosco e de o Espírito que está em nós se entristecer também por causa do nosso pecado. Aliás, Paulo, na carta aos Efésios, mais adiante diz: não entristeçais o Espírito. E como é que eu entristeço o Espírito? Desobedecendo, pecando. O Espírito fica triste. Eu não perco a salvação, mas eu perco a comunhão com Deus. Eu perco aquela intimidade com Deus. E, de novo, o resultado do meu delito, da minha desobediência, volta a bater sobre mim e deixa-me insatisfeito, deixa-me angustiado diante de Deus, porque eu hoje ainda sei mais de que realmente Deus fica triste comigo quando eu peco. E, meus irmãos, só há uma coisa que nos vale. Está um pouquinho mais adiante no verso 8. Pela graça sois salvos, essa graça maravilhosa de Deus. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Os irmãos já foram ressuscitados? Não? Espiritualmente? Então, espiritualmente nós fomos vivificados. De certo modo, nascemos de novo, não é? Como Jesus falou com Nicodemos, necessário ter nascido de novo, nascemos de novo. Mas a pergunta também é: e nós já fomos ressuscitados com Cristo ou não? Já. Pela fé. Espiritualmente. Ou seja, é aquilo que o Senhor Jesus disse, não é? No Evangelho de João, capítulo 11, com a ressurreição de Lázaro: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que é que ele disse antes? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ou ainda que venha a morrer, viverá. Mas a expressão que lá está é: ainda que morra. E quando é que eu morro? Eu morro espiritualmente quando desobedeço. Porque o salário do pecado é a morte. Então, espiritualmente eu morro, eu fico separado de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou ressuscitado. Eu sou, digamos, neste contexto aqui de Efésios, eu sou vivificado, eu sou trazido à vida espiritual. Mas também um dia, quando chegar a morte física, eu serei, depois, mais tarde, ressuscitado. Ressuscitado também fisicamente, não é? E é interessante, aparece de novo aqui juntamente com Ele, não dizendo Cristo, mas referindo-se, obviamente. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, reparem, no verso 5 é a relação a Cristo. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. No verso 6, nos ressuscitou juntamente com Cristo. E ainda no verso 6 diz: e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Tudo isto que nós temos de bênçãos espirituais é por causa de Cristo. Agora reparem aqui. Nos fez, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo. Os irmãos já estão sentados nas regiões celestes? Fisicamente não, ainda estamos aqui. Mas quando ele diz, e ele usa a palavra no passado, mas é um passado que é presente, é um presente contínuo. Ou seja, eu já fui sentado, mas, digamos, essa concretização vai acontecer mais tarde. E, meus irmãos, reparem, isto encaixa perfeitamente aqui, querem ver? Capítulo 1, verso 3, de Efésios.
Os irmãos lembram-se, nós já considerámos esse versículo aqui há umas semanas atrás. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, passado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Em Cristo. Eu já fui abençoado em Cristo. Cristo trouxe bênçãos extraordinárias para mim. E Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Uma dessas bênçãos espirituais está aqui, no capítulo 2, não é? No verso 6. Nos ressuscitou juntamente com Ele e com Ele nos faz ou nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, eu vou estar sentado lá, ao lado de Jesus. Os irmãos acham que há alguma bênção melhor do que essa? Podemos alguma vez aspirar a ter alguma coisa melhor? É? Mas os irmãos estão tristes por isso. Não é? Aleluia! Não é? Graças a Deus por isso. Bênção tremenda. Sim? É verdade. É. Coisas extraordinárias. Não é? Nós lemos e tentamos imaginar um pouco. Mas, meus irmãos, não há palavras para descrever muitas destas bênçãos. Os irmãos, vejam isto só. Há um Deus criador e sustentador de todas as coisas, que cria um universo tremendo, que funciona de uma forma, parece o relógio suíço, usando aquela expressão. Tudo direitinho. E criou o homem desobedeceu, mas esse mesmo homem que desobedeceu vai estar um dia sentado junto de Cristo lá no céu, para reinar por toda a eternidade e voltar a ter a imortalidade. Os irmãos estão a ver a grandeza de Deus. A isso chama-se graça. E é isso que está, digamos, um pouquinho mais adiante. Agora reparem, há um aspecto ainda no verso 7, antes de chegar ao verso 8, que é fundamental. Digamos, Deus fez tudo isso para quê? Verso 7. Para que nós mostremos, nos séculos vindouros, a suprema graça, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Alguém tem aqui no início do verso 7 uma outra palavra. A minha tradução tem para mostrar. É o que tem? Ainda é a palavra mais acertada. Mas a ideia é fazer como que uma exposição. E numa exposição nós mostramos, não é isso? Então os irmãos imaginem isso. Há feiras internacionais, há exposições e cada um vai lá e leva o seu produto e faz uma mostra. Procura descrever o produto, procura dar a conhecer. Ora, meus irmãos, o que é que acontece? A igreja tem que mostrar, tem que expor. Eu vou usar esta palavra, mas os irmãos não entendam isso no sentido comercial, mas tem que expor o seu produto. Qual é o nosso produto? Nosso produto é a salvação, através de Jesus, não é? Não há alguma coisa que esteja à venda. Nós não vamos expor e dizer e colocar um preço. Nós vamos mostrar, vamos dar a conhecer ao mundo que a salvação é através de Jesus Cristo. E as pessoas perguntam, eu quero isso, quanto é que eu pago? E os irmãos pegam no verso 8 e dão a resposta. E o verso 8 diz o quê? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. A salvação não nos custa nada. Já custou muito a Jesus. A nós não nos custa nada. Mas a Jesus custou a sua própria vida, não é? E Deus também sofrendo, vendo o seu filho a ser morto naquelas condições. Nós vamos ficar por aqui, porque no próximo domingo precisamos trabalhar aqui um bocadinho mais, mas pela graça sois salvos por meio da fé. É a graça de Deus, e graça é caris, significa que é gratuito, não é? Mas o que Ele espera de mim é fé. Então eu respondo à graça de Deus com a minha fé, em que eu acredito, aceito. E quem não aceita, não recebe a graça. Meus irmãos, tão simplesmente quanto isto.
Os irmãos daqui mais um pouco estão com apetite, estão com fome, está na hora do almoço e são convidados para ir à casa de alguém. E lá na mesa tem o almoço preparado. E os irmãos são convidados a chegar à mesa e a comer. Os irmãos ficam assim. Eu até queria, mas tenho vergonha. Eu até queria, mas não quero ser o primeiro. Eu até queria, mas... não, aquilo não deve ser comida boa. Para ser de graça, não deve ser boa. E os irmãos vão embora e não comem. É assim que muitos à nossa volta estão. Têm a salvação de graça, mas não a aceitam. Porque não exercem a fé para receber de graça aquilo que Deus já deu. Se fosse para pagar, alguns até eram capazes de se endividar e de pedir um empréstimo ao banco para pagar a salvação. Mas porque é de graça, então acham que é demais. Não é? Não deve ser assim. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Muito bem, vamos ficar por aqui.